E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jason, a gente vai falar um pouco sobre forças particulares e leis de Newton. A gente já teve uma visão geral do que são essas coisas, essas duas coisas, né? Forças particulares e as leis de Newton. Já falei mais especificamente sobre força-peso. Hoje a gente vai trabalhar um pouco mais das leis de Newton e a aplicação de algumas outras forças particulares que a gente vai reconhecer melhor quando a gente estiver usando elas de forma mais aplicada, tá? Então, eu botei forças particulares e falei um pouco da força-peso, primeiramente, para a gente ter uma noção de uma aplicação mais específica dela, porque ela é uma lei, é uma força particular que se pode trabalhar um pouco mais, como eu posso dizer, com um pouco mais de liberdade, como foi mostrado na última aula. Nessa aula aqui, a gente vai trabalhar um pouco de atrito, tá? E um pouco de força normal. Nesse caso, fiquem atentos quando eu estiver falando sobre essas duas forças, porque a gente vai ver uma aplicação dela e como elas surgem, tá? Em um determinado corpo, em uma determinada situação. Beleza? Bem, vamos começar, tá? Como eu já falei nas outras aulas também, conceito de dinâmica, conceito de força, é o que é dinâmica, é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos se preocupando com as causas, e o que causa o movimento de um corpo. Normalmente é uma força. E o que é força? Uma grandeza vetorial que surge de interação entre corpos, causando movimento e ou deformação. Exemplo, quando você está apertando uma esponja, tá? Se você apertar de cima para baixo, ela tende só a amassar. Você está fazendo uma força na esponja. Porém, se você estiver apertando meio que na diagonal, além de fazer força na esponja, além dela amassar, ela pode dar uma deslizada em cima da mesa, ou em cima do material que você colocar ela. Tá? Então, você está causando ao mesmo tempo movimento e deformação desse material. Tá legal? Exemplo básico, o que é vetor? O vetor tem um módulo. O que é o módulo? É o comprimento do vetor, onde esse vetor representa a nossa força. Tá legal? E esse vetor vai ter um comprimento que a gente chama de módulo ou intensidade, e ele tem sempre uma direção que pode ser horizontal ou vertical, neste caso, horizontal, tá? E ele tem um sentido que pode ser direita, esquerda, para cima, para baixo, diagonal superior direita, esquerda e assim vai, tá? A gente representa o vetor dessa forma, o vetor força, dessa forma, tá? Os tipos de força, força-peso, ok, já falamos. Hoje a gente vai falar de força normal, tá bem? E das forças de atrito. As próximas forças, que no caso é tração, e a elástica, nós vamos falar em outro vídeo posteriormente, porque tem algumas particularidades em relação à força de tração e à força elástica que a gente precisa trabalhar com um pouco mais de atenção. Então, hoje, vou me atentar a essas duas forças, tá? Normal e força de atrito. Como a gente já sabe da primeira lei de Newton, lei da inércia, tá? Ela tem o que é inércia, tá? É a tendência dos corpos de conservar o seu estado inicial ou inercial, estado inercial. E o que é um estado inicial? Para isso, a gente já falou na aula passada também, na primeira aula, na verdade, que a gente precisa de um referencial inicial. Ou seja, esse meu referencial, normalmente, ele está parado, tá? Ele está em equilíbrio estático. Ou melhor, ele pode estar parado, tá? Ou pode estar na mesma velocidade que você. Como assim? Vamos lá, vamos entender a ideia de novo. Eu passei um videozinho na primeira aula que era de um ônibus, né? Onde inicialmente você está dentro do ônibus e o ônibus está parado. Quando o ônibus acelera, você sente um puxão para trás. Por que você sente esse puxão para trás, sendo que o ônibus está indo para frente? Tá? É porque o ônibus tem a ideia de eu estou parado e todo aquele material, toda a carcaça do ônibus quer continuar parado. E o seu corpo está dentro do ônibus, só que o seu corpo dentro do ônibus ele é solto, ele não é parte do ônibus. Então, se a gente fosse ver que a força sendo aplicada no ônibus, não necessariamente se aplica de forma igual a você, porque são corpos diferentes. Mas o que acontece? Além de você estar se segurando, você está sentado, o ônibus, o material do ônibus interage com o seu corpo, com o seu material. E aí surge a força que está empurrando o ônibus, em algum momento passa a empurrar você. Você sente essa força um pouquinho mais atrasado, e o seu corpo vai tentar, tá? É como se o seu corpo sentisse mais atrasado. Na verdade, ele vai acabar tentando sentir na mesma hora, mas como o seu corpo é uma coisa fora a parte, e também tem uma diferença minúscula ali, bizarra de tempo, coisa nada grande, mas o seu corpo vai tentar permanecer parado, tá? Vai tentar permanecer parado. Ou seja, quando ele está saindo, significa que o teu corpo
está querendo ficar. Por isso que você sente esse recuo quando o ônibus está acelerando. E aí, depois de um tempo, o ônibus está andando e, basicamente, o ônibus e o teu corpo já se acostumaram. Você não está mais sentindo recuo, você não está mais sentindo força tentando te segurar naquele lugar. Não, tá tranquilo, tá suave. E, beleza. Só que, a partir do momento que o ônibus começa a parar, na primeira freada que ele dá, se for aquele motorista nojento, ele vai dar aquela freada horrível, vai de boca assim no assento da frente, às vezes. O que acontece? Nesse momento, teu corpo ele estava junto com o ônibus em movimento na mesma velocidade, tá? Mesmíssima velocidade, mesmíssima aceleração. Só que quando o ônibus mudou, variou a sua aceleração, o que aconteceu? Nesse caso, ele está freando, tá? O seu corpo que estava querendo se manter naquela velocidade constante. E a mesma ideia, tá? O teu corpo teve meio que um atraso, ou então o teu corpo queria manter aquela velocidade constante, o atraso na força que está agindo sobre o ônibus para agir no teu corpo, para poder ter toda essa interação, já que o teu corpo é um sistema à parte do ônibus, é uma partícula dentro do ônibus, o que acontece? O teu corpo vai querer manter a tendência de fazer o quê? De continuar o movimento retilíneo uniforme. Então, a inércia, ela nos fala isso, ela tenta conservar o estado inicial ou inercial. O que é o estado inicial? Ou você pode estar parado em relação ao referencial, no caso do ônibus, no primeiro momento você estava parado junto com o ponto de ônibus, mas estava sentado dentro do ônibus. A partir do momento que o ônibus começou a se movimentar, tá? O seu corpo também vai ter que começar a se movimentar. Ou seja, você está saindo do seu estado inicial referente a quem? Referente ao ponto de ônibus. Agora você partiu, foi embora, está seguindo viagem. E agora o seu referencial vai ser quem? O ônibus. Por quê? Você e o ônibus estão na mesma aceleração, na mesma velocidade. Tá? Então, o que está acontecendo? Para você, se você olhar as pessoas dentro do ônibus, está todo mundo parado. Mas se olhar pela janela, está todo mundo se mexendo, enquanto o ônibus está em movimento. Tá bem? Então, agora o teu ônibus é o teu referencial. As partículas dentro do ônibus serão teus referenciais. E aí, quando o ônibus quiser parar, você vai ver que ele vai frear, tá? E aí o teu corpo vai querer seguir aquele movimento que ele estava em equilíbrio, equilíbrio estático. Por quê? Porque estava todo mundo dentro do ônibus, inclusive o próprio ônibus e você, naquele movimento tranquilamente bem. Já tinha se acostumado, aquilo já era meio que uma coisa normal da natureza para todos que estavam ali dentro, tá? É como se fosse, né? E de certa forma é. E a partir do momento que o ônibus causa essa variação de velocidade, de aceleração, que no caso de frear, né, de parar, de tendência de parar, o que acontece? Seu corpo vai para frente. Ou seja, seu corpo que antes estava numa tendência inicial de movimento retilíneo uniforme, agora está desacelerando para tentar ficar o quê? Parado em relação a um outro ponto de ônibus que você chegou e que alguém vai descer. Tá legal? Aí tentem sempre associar essa ideia de referencial para definir essa ideia melhor de inércia, para ter uma noção melhor do que é inércia e como ela se aplica em todos esses casos, em todas essas nuances que a gente pode encontrar no dia a dia, beleza? Tá, umas coisinhas que a gente precisa observar sobre a primeira lei da lei da inércia. Tudo que tem matéria tem inércia. Bem, tudo que tem matéria tem que ter inércia. Se a somatória das nossas forças, ou seja, a gente chama de somatória, é a força resultante, tá legal? Somatória das nossas forças. Força resultante foi igual a zero, o nosso objeto tende a permanecer em repouso, parado, ou em movimento retilíneo uniforme. Foi a mesma ideia do ônibus que eu mostrei no primeiro vídeo, na primeira aula. Se o seu corpo está andando legal aqui e as forças estavam atuando sobre ele eram zero, eram zero. Por quê? Porque você não estava sentindo desconforto, todo mundo no ônibus estava tranquilo, tá? Estava todo mundo bem. A partir do momento que o ônibus estava em movimento retilíneo uniforme, todas as partículas dentro do ônibus é como se sofressem a mesma força do ônibus e sofrem a mesma força, basicamente, que o ônibus sofreu para poder chegar nesse momento de movimento retilíneo uniforme. E a partir do momento que ele começa a parar, o quê? A força resultante muda, tá? Ou seja, se ele vai parar, a gente tem uma variação na força, a gente tem uma variação na velocidade, tá? Presta atenção nisso, variação na força ou na velocidade. A massa não muda, a massa é constante. Tá? O ônibus não perde massa quando ele vai frear ou quando ele vai acelerar. Vocês também não vão perder massa nesse movimento de frear, de acelerar ou de manter o movimento retilíneo uniforme.
Isso é constante. Para algumas pessoas seria um bom que tal, pô, vou me movimentar, vou perder peso aqui dentro do ônibus. Infelizmente, esse tipo de coisa só acontece de outra forma, tá? Com outras formas de movimento. Infelizmente, não dá para perder peso no ônibus, a menos que você vá em pé da UFPA até Icaraci. Bom, acontece. Beleza. Entendeu a ideia de movimento retilíneo uniforme e a relação que ele tem com a ideia de estado inercial, tá? Inercial, não é inicial, inercial. Estado inicial, a gente define quem está parado ou quem está se movimentando em relação a nós, para poder, ou então quem está se movimentando junto com a gente. Estado inicial é para definir o nosso momento naquele exato tempo. Estado inercial, aí já vem a ideia de estou em repouso em relação a quê? Eu estou em movimento retilíneo uniforme em relação a quê? Tá? Beleza. Outra coisa que a gente precisa estar atento é para que a tendência inercial de um corpo seja vencida, ou seja, para eu mudar a direção de um corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ou então para eu parar, começar a andar de onde eu estou parado, é preciso que tenha uma força externa para me mover. Por exemplo, está querendo passar e tem alguém parado na tua frente atrapalhando. Para tu conseguir vencer isso que está te causando uma força inercial que não te deixa para frente, não te deixa para trás, tá parado naquele ponto, precisa o quê? Empurrar a pessoa ou sair correndo. Enfim, não façam isso, mas é só um exemplo, tá? E para que o movimento retilíneo uniforme seja vencido, o que acontece? Precisa de uma variação no vetor velocidade dele, ou seja, ele vai fazer uma curva. E aí isso causa uma variação. E mesmo dentro de um ônibus, numa situação mais real, o motorista, para entrar na curva, ele precisa diminuir a velocidade para que o ônibus não corra o risco de derrapar, dependendo do número de pessoas que podem estar ou não dentro desse ônibus. Tá legal? São casos e casos, mas que eu acho que exemplifica bastante umas coisas do dia a dia de vocês, beleza? Segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, conhecido dessa forma, tá? Primeira, princípio da inércia ou primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica, tá? É dado por essa formulazinha aqui. É a única das três leis que tem uma formulação matemática bem definida que a gente pode utilizar matematicamente falando, tá? Primeiro, força é igual a massa vezes aceleração. Então, massa no sistema internacional que a gente chama de SI, vocês conhecem isso muito bem, tá? No SI, o que acontece? Massa, a unidade de medida de massa é quilograma, tá? E a unidade de medida de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Beleza. Professor, e o que é massa e o que é aceleração? Se vocês não estão lembrados, isso aqui vem lá da primeira aula de física, grandezas físicas, tá? Isso aqui são grandezas físicas. Massa, aceleração, velocidade, força, são grandezas físicas. Agora, o que define qual vai ser a minha grandeza física é o quê? A minha unidade de medida. Tá? Eu só posso definir uma grandeza física a partir dessa unidade de medida. Nesse caso aqui, a gente vai ter massa vezes aceleração. Quando eu multiplicar quilograma, massa aqui, vezes a nossa aceleração, que é metro por segundo ao quadrado, eu vou ter esse resultado aqui, ó. Quilograma, metro por segundo ao quadrado. Tá? Isso aqui é a nossa unidade que mede força. É bem unidade que mede força. Só que isso aqui é muito grande, absolutamente grande, para a gente ficar escrevendo várias e várias vezes em uma conta ou em um trabalho um pouquinho mais bem definido, como fosse um artigo, por exemplo. Isso é muito grande. Então, a gente começa, por convenção, o que fizeram, tá? O pessoal do SI chamou tudo isso aqui de Newton e botou o N para ser a unidade de medida de força, em homenagem ao Newton, e também, vamos ser sinceros, dá preguiça de ficar carregando isso aqui para um lado e para o outro, sinceramente. Então, vamos chamar de Newton por convenção, tá? Por uma alusão histórica ao descobridor da lei e por preguiça, basicamente. Só não tenho preguiça de estudar, mas é isso aí, galera. Tá. Segunda lei, ela relaciona força proporcionalmente força e aceleração proporcionalmente. O que isso quer dizer? Toda vez que eu tenho uma ideia de proporcionalidade, eu tenho uma ideia também de constância. Como assim de constância? Vou explicar para vocês. Olha.
Força é igual a massa vezes quem? A minha aceleração, tá bom? Vou passar minha aceleração que está aqui, ó, dividindo. Vai ficar assim, força dividido pela minha aceleração é igual a minha massa. Mas lembra também que eu falei para vocês anteriormente, e o que? A minha massa é constante, né? Ela não muda. Por quê? Você andando no ônibus, você não vai perder massa, você não vai ganhar massa. Você andando no carro não vai perder massa, não vai ganhar massa. Uma força sendo submetida sobre você não necessariamente te faz perder massa ou ganhar massa, tá? Então, o que acontece? Lembra que toda vez que a gente tem uma conta com fração, com uma divisão, tudo que eu fizer em cima eu tenho que fazer embaixo. Ou seja, se eu multiplicar aqui em cima por 2, aqui embaixo eu vou fazer o quê? Multiplicar por 2 também, tá? Essa é a ideia. Vou multiplicar por 2. Beleza? E aí o que acontece? Se eu tivesse, por exemplo, uma força de 2 newtons, uma aceleração de 2 metros por segundo, a divisão disso aqui vai dar quanto? 1, né? 1 quilograma de massa. Beleza. Vou pegar esse materialzinho aqui agora, só o lado da fração e vou multiplicar por quanto? Por 2. Beleza? Multipliquei por 2 em cima, multipliquei por 2 embaixo. Vai dar 4 em cima, 4 embaixo, né? 4, 4. A divisão disso aqui vai continuar sendo o quê? Quando a gente fala de força, mesmo 1 quilograma. Então, tem uma relação proporcional aqui da minha força e da minha aceleração, e uma relação, e dessa relação surge a minha constante. E o que é a minha constante? É a minha massa, tá? Porque uma força sendo aplicada sobre o seu corpo não necessariamente te faz ganhar massa ou perder massa, tá bom? Isso é constante. Ah, professor, mas e se eu for para a Lua? Cara, não interessa. Lá na Lua, se tu pesa 80 quilos aqui, vai pesar 80 quilos na Lua. Se tu pesa 50 quilos na Terra, vai pesar 50 quilos na Lua. O que vai mudar? A tua força ó, já falei errado. Falei pesa, né? Mas não é pesa. A sua massa, se for 50 quilos aqui, vai ser 50 quilos na Lua. Se for 50 quilos, quilogramas, né? 50 quilogramas aqui na Terra, vai ser 50 quilogramas na Lua. Se for 80 quilogramas na Terra, 80 quilogramas na Lua. O que vai mudar é a sua força-peso. Porque força-peso é massa vezes aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional já muda, tá bem? A aceleração gravitacional da Lua é uma, da Terra é outra. O que varia é força-peso e o que se mantém constante é a sua massa. É por isso que quando a gente vai na farmácia, a gente não vai saber qual a medida do nosso peso. A gente tende a falar, eu vou ver quanto é que eu estou pesando. A gente não está vendo quanto a gente está pesando. A gente está vendo o valor da nossa massa. Tá legal? A gente está vendo o valor da nossa massa. Então, que na verdade a balança lê para a gente não é o peso, é a força normal. Mas aí já é uma outra explicação que eu vou falar depois para vocês, de como isso aí funciona. Tá legal? E também eu vou falar um pouquinho mais, eu acho que eu vou falar mais sobre isso quando a gente falar de mols, tá? Para a gente poder trabalhar bem legal isso. Outra coisa da segunda lei é conhecida como princípio fundamental da dinâmica, tá? Uma das formas de reconhecer essa lei, e é a única das 3 leis de Newton que tem uma formulação matemáticazinha bem definida, bem legal de trabalhar. Passando, a gente tem a terceira lei de Newton. Como vocês podem ver aqui, ó, o que é a lei da ação e reação? Eu não consegui falar muito bem dessa lei na minha primeira aula, porque ele estava muito curto, tá? Primeiro, quero que vocês prestem atenção nesse cara aqui. Ele está fazendo uma força para andar, né? Ou para correr, seja lá o que for. Ele está empurrando o chão para trás e ele está indo para frente, tá? Se ele está empurrando o chão para trás, o que está jogando ele para frente? É o chão. Ele empurra o chão empurra ele, tá? Exemplo 2 aqui, ó. Ação, uma maçã que está sendo atraída pela Terra, tá? Pela força gravitacional, mas também a gente lembra que a nossa força gravitacional, opa, a nossa força gravitacional, vou dar uma parada aqui, a nossa força gravitacional, aquela principal lá, é Fg, né? Fg igual a mzão, mzinho, constante gravitacional, dividido por r quadrado, ou d quadrado, tá bom? O que acontece? Eu tenho uma massa maior que atrai uma massa menor, que varia com o quê? Com o nosso r, com a nossa distância, tá? Então, o que acontece nessa situação aqui é r ao quadrado.
que acontece? Tanto a maçã atrai a Terra, quanto a Terra atrai a maçã, mas fica parecendo mais aplicável aqui que a força-peso sobre a maçã, já que ela está o quê? Muito próxima à Terra. Então, ao invés de ter uma maçã aqui, se fosse a Lua, tá legal? E aí ela está sofrendo com o campo gravitacional da Terra. A Lua, vamos mudar aqui para a Lua, tá? Vamos fingir que essa maçã agora é a Lua. Por que a Lua não cai na Terra? Tá? Tem uma coisa que a gente chama de velocidade de escape, ou mais ou menos isso, velocidade de escape, onde a velocidade da Lua, a velocidade tangencial da Lua, compensa o quê? A força gravitacional da Terra. Por isso que a Lua ela fica em órbita, ela não fica caindo na Terra diretamente ou fugindo da Terra. Tá? A força, o vetor velocidade tangencial dessa Lua aqui no círculozinho, o vetor de velocidade tangencial compensa a nossa aceleração gravitacional ou centrípeta, como a gente poderia chamar também melhor, que é uma das forças que agem sobre isso, não só a aceleração gravitacional, como a força centrípeta aplicada à Lua, tá bem? Só que é um puxando o outro, tá? Um faz a ação, o outro faz a reação, tem sempre isso em mente. Quando a gente atira, a mesma coisa, acontece essa ideia aqui, ó. Acontece uma explosão dentro da arma, a bala, uma força é jogada na bala, jogando ela para frente, e a outra é sentida por quem? Pela arma. E aí tem o recuo, tá? Aqui nessa parte do canhão é a mesma coisa. A força sentida na bola, na nossa bala, empurra ela para frente. Só que tem uma força aplicada em quem? Que quem sofre é o recuo no canhão. Ou seja, a força, a lei da ação e reação, essa terceira lei de Newton, o par ação e reação, ele só pode acontecer em corpos diferentes, nunca em corpos iguais, tá bem? Toda vez que falar assim, bora ver se sofreu uma ação e reação, aí eu vou, sei lá, jogar uma caixa sobre a parede, tá? Joguei uma caixa aqui na parede, tá uma porcaria, mas enfim. Joguei a caixa na parede. A caixa sofreu uma força, inicialmente, e depois a caixa sofreu outra força. Quem fez essa força na caixa? A parede. A caixa bateu na parede, a parede bateu de volta. Ação e reação, tá legal? Mas quem fez as forças, ou quem sofreu as forças, foram o quê? Corpos diferentes. Sempre tenha em mente isso. Então, se eu tivesse um corpo, por exemplo, aqui, eu já até apresentei isso aqui para vocês, se não me engano, na primeira aula, quando a gente fala de força-peso, ó, força-peso aqui, ó, na segunda aula eu falei, força-peso agindo sobre a caixa. A força normal é uma força de contato, ou seja, onde é que a minha caixa está tendo contato? Bem aqui. Então, a minha força normal, ó, agindo sobre a caixa. Isso aqui é um par ação e reação? Não, nunca vai ser. Por quê? Para ação e reação só pode acontecer em corpos diferentes. A normal e a peso estão agindo sobre o mesmo corpo, tá? O mesmo corpo. Então, isso aqui, ó, não é par ação e reação, tá legal? Sempre vejam essas diferenças. Beleza, vamos fazer uma questãozinha aqui, simples, básica, bem, 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 bem tranquilo, tá? Um bloco de gelo de 800 gramas é lançado do repouso e chega a uma velocidade de 3 metros por segundo. Percorre uma distância de 1.500 centímetros numa pista de gelo, sem atrito. E aí eu quero saber a qual módulo de força o bloco foi submetido. Tá? Ou seja, qual a força que eu fiz nesse bloco para que ele andasse tudo isso até bater na parede ou até chegar nessa distância de 150 centímetros, ou 1.500 centímetros. Nossa força normal, tá? Daqui que sai, tudo bem? E é o que eu vou fazer aqui com vocês. Lembre que aqui a nossa unidade de medida no sistema internacional é o quê? Metro, e aqui está em centímetro. Então, gravem logo aqui, olha. 1.500 centímetros. Fazendo a continha, tá? Tranquilo. Fazendo essa continha aqui, a gente vai descobrir que em metros vale o quê? 15 metros. Tá legal? E a minha grama aqui no sistema internacional não é 800 gramas. No sistema internacional, já foi para vocês, a unidade de medida é o quê? Quilograma. Então, isso aqui vai virar isso aqui, ó, 0,8 quilogramas.
tá bem? Ah, mas por que tem essas outras fórmulas aqui? Justamente porque eu preciso achar a massa e a aceleração. Só que ele não me deu a aceleração, ele me deu só a massa. A massa eu já fiz a conversão, então eu vou achar o quê? A minha velocidade, tá? Por que eu tenho que achar a velocidade? Achando a velocidade, eu sei que ele foi lançado do repouso, ou seja, V0 é igual a zero e meu V final é igual a 3 metros, tá bom? O que eu posso fazer? Achar o meu tempo, na verdade, porque eu não tenho tempo. Então, eu tenho velocidade, tenho espaço percorrido. X0 é zero. O meu X final é o quê? 15 metros, né? E aí eu tenho a minha velocidade de 3 metros. Assim eu posso achar o quê? O meu tempo, substituir aqui e achar a minha aceleração, beleza? Feito isso, olha, substituir meu 15 metros, que é o final. Eu ainda tinha mais o x0 lá, lembra? Mas quanto vale meu x0? Zero. Então eu tirei ele e botei a minha velocidade, 3 vezes meu tempo. Vou passar isso dividindo. Obviamente o resultado é esse, tá? O tempo percorrido, o tempo lá que ele percorreu até chegar aos 15 metros. Posso achar agora o quê? A minha aceleração. Substituir a velocidade. Partiu do repouso, então a velocidade inicial era zero. A final é o quê? 3 metros por segundo. E o nosso tempo é de quê? 5 segundos. Tá legal? Feito isso, a gente acha que a nossa aceleração é quanto? 3 metros por segundo ao quadrado. Tá ótimo. Agora a gente pode ir lá e substituir na nossa fórmula, né? A gente já sabe a aceleração, sabe a massa. Olha só, 0,8 quê? Quilogramas, tá? Quilogramas vezes o meu 3 metros por segundo ao quadrado, que é o que? A minha aceleração. A gente acha que a nossa força, a qual o bloquinho foi submetido, tá? O nosso módulo de força, é 2,4 newtons. Beleza? Agora, isso aqui é uma questão muito simples, tá? Só para vocês verem uma aplicação básica de como pode aparecer, tá bem? Eu vou mandar apostilas com questões conceituais também, que acabam aparecendo um pouco mais no Enem, mas vira e mexe aparece uma questão dessa assim de conta. Mas é coisa simples, é como eu mostrei aqui para vocês. É mais uma conversão de velocidade, achar primeiro uma coisa para depois achar outra, só para fazer vocês perderem tempo. Então fiquem atentos a esse tipo de questão e eu vou enviar mais uma apostila para vocês em relação a isso. Tá? Agora a gente vai falar de atrito. O atrito se divide em dois tipos, tá? Atrito cinético e atrito estático. Pode ser aqui cinético também, tá? Ou dinâmico. Vou colocar aqui, dinâmico. Vocês vão já entender por que dinâmico. Vamos lá. Os dois têm em comum a natureza de se opor ao movimento, tá? Então, o que acontece? Só que tem uma diferençazinha que eu vou falar agora. Primeiro, atrito estático, estático, tá? Quando a gente fala de estático, lembrem lá do meu, é, da minha primeira lei de Newton. Se eu falar de estado inercial, eu estou parado, estou em movimento em relação aqui, esse tipo de coisa. Já vão tentando botar aqui essas ideias, tá? Meu equilíbrio estático, equilíbrio cinético, se vocês ouviram também. Mas enfim, vamos lá. Primeiro, atrito estático, o que acontece? A minha força, como vocês podem ver aqui, ó, o FAT, que é o atrito, força de atrito, é igual à minha força a qual o bloco está sendo submetida. Porém, todavia, entretanto, o que acontece? O tamanho da minha força F é igual ao tamanho da minha força FAT, como eu mostrei aqui, ó. Tem tamanhos iguais, intensidades iguais. A única coisa que muda é o quê? Sentido. É a direção? Não, a direção é a mesma. Por quê? Ó, eu vou traçar aqui. X, aqui, ó, Y, tá? O que acontece? O que é direção? Direção é horizontal, vertical. Sentido, direita, esquerda, para cima, para baixo, diagonal superior direita, diagonal superior esquerda, diagonal, enfim, por aí vai. O que acontece? Quando essas forças são iguais, tá? Elas se anulam. E quando elas se anulam, por quê? Ela não vai ter o quê? Movimento. Ah, mas como é que surge o atrito? Qual é a fórmula dele? Vou já mostrar para vocês. O atrito, ele surge a partir da interação de contato entre a superfície de um material, tá legal? A superfície de um material
e vai depender da composição e de uma coisa que é intrínseca desse material, que é a própria composição dele, da superfície desse material. Basicamente isso. Ah, depende da área. Aqui para a gente não. Mesmo em situações reais, a área não depende, não atrapalha tanto, mas dependendo do que o material é feito, tá? Aí sim você pode ter uma ideia de atrito maior ou menor, tá bem? Vamos lá. Só que aqui no atrito estático, o que acontece? Como essas forças são iguais, o meu objeto fica o quê? Parado, em repouso, tá bom? No equilíbrio estático de repouso, tá legal? Ele não tem movimento retilíneo uniforme, ele está parado em relação a alguma outra coisa que também está parada, tá? Tenham isso em mente. Se ele está parado, então ele não tem velocidade, é igual a zero, e a aceleração, consequentemente, é igual a zero, porque não tem variação de velocidade, nem velocidade ele tem. Então, zerou as duas. Atrito cinético. Quando eu falo de cinético ou dinâmico, tá? Dinâmico, o que acontece? Eu tenho movimento. O atrito está lá, ele existe? Existe. Mas ele é igual à minha força? Não. Ele é maior que a minha força? Não, ele é menor. Então, como vocês podem ver aqui, olha, eu tenho uma força. Olha o tamanho do vetor força aqui, ó. Grandão, né? Gigante. Olha só. Vetor força, tá? Agindo aqui na direção X, na direção horizontal, sentido para a gente que está vendo direita, o atrito na direção o quê? Horizontal, que sentido? Esquerda, mas olha o tamanho do vetor. Bichuruca, né? Então, o que acontece? Se eu for projetar o meu vetor Fat aqui, olha, vai ficar mais ou menos por aqui, ó. Ainda sobra o quê? Tudo isso aqui de vetor força positiva do movimento, que mesmo com dificuldade, continua fazendo o quê? Continua fazendo o meu bloco se movimentar. A minha velocidade, nesse caso, é maior que zero. A minha aceleração normalmente é constante. Pode variar? Pode. Mas normalmente a gente vai encontrar ela como constante. Tá legal? Aqui, uma coisa que a gente precisa se ligar mais. O atrito entre os objetos surge da interação entre os corpos, né? E ache não. E age, tá? E age. Foi mal, gente. Age como uma força resistiva, tá? Ou seja, se opõe ao movimento. De alguma forma se opõe ao movimento. Se opõe ao movimento. Quando se trata de interação de contato, o atrito se dá por conta de que todas as superfícies são rugosas. Ah, todas as superfícies são rugosas. Até o gelo. Até o gelo. Tá? Ele não O gelo, a gente olha de longe, parece que ele está fazendo o quê? Em algum momento. Parece que toda aquela superfíciezinha dele é lisinha linearmente, mas não, ele não derrete de forma tão linear, tão bonitinha assim, se você botar no microscópio, tá legal? Nem o gelo tem uma superfície tão lisa. Todas as superfícies a nível um pouco mais, como é que eu posso dizer, micro, tá? Tem uma superfície rugosa. A nano, então, isso aí vira uma bagunça, tá? Não é uma coisa linear, bonitinha. Todas as superfícies, no geral, são rugosas. Mas o que acontece? Em muitas partes, a gente trabalha com superfícies perfeitas. Só que agora, como a gente fala de atrito, então a gente tem que considerar aqui, e, mais uma vez, a área não atrapalha, não tem tanta influência no movimento, tanto que ela nem aparece na foto, tá? Nem aparece para a gente trabalhar a área, tá bem? Vamos lá. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, uma superfície rugosa de algum material, e se a gente passar uma borracha, o que acontece? É isso aqui que acontece. Às vezes fica bolha de ar, aí fica, ou então, se a gente esfregar essa borracha aqui, né? O que acontece? Ela vai. É tipo como se vocês estivessem tentando passar a mão de vocês em cima da própria mão de vocês, só que apertando. Quando apertar um pouquinho, vai passando. Você vai sentir esquentar, às vezes, se a tua mão não estiver bem limpa, vai ser aquela camada fina de sujeira, né? Nojento. Enfim, acontece. Mão de criança, como acontece isso, né? Depois o moleque do quintal e tal, aí ele vai esfregar a mão assim, tu fica vendo só aquela ligazinha de borracha de sujeira se juntando. Pois é, acontece. E quando a gente passa a borracha para um lado, a gente sofre atrito para o outro lado, tá bem? Porque realmente ele se opõe ao movimento. É como se fosse empurrar um guarda-roupa grandão
só que não consegue tirar ele do chão, só tem que empurrar. Então, justamente, o material que o teu guarda-roupa é feito vai dificultar o teu movimento, tá legal? Vai dificultar o teu movimento. Pode inicialmente impedir, mas vai dificultar. Por falar nisso, eu até esqueci de colocar aqui para vocês, que é o gráfico, tá? Do atrito, tá bem? Porque o gráfico é bem interessante e já foi trabalhado algumas vezes, mas não coloquei aqui, mas eu vou botar bem explicadinho na apostila nessa parte, tá bem? O que vai acontecer? O gráfico do atrito, ele vai começar assim, ó, uma reta, finge que é uma reta, e ele faz isso aqui, ó. No geral, ou ele cai retinho aqui, ou então ele põe uma curvazinha, tá? Depende muito, mas normalmente ele só cai. Normalmente ele só cai. O que acontece? Até aqui, ó, a gente tem o quê? Atrito estático, tá bem? Ah, mas por que a gente tem atrito estático só até aí? E é maior do que aqui, ó. Aqui já é o atrito cinético, tá? AT cinético. Nesse menorzinho aqui, na reta é atrito cinético, tá bem? Então, o que vai acontecer? Porque o meu atrito cinético ou meu atrito estático é maior que o meu atrito cinético. Para eu vencer meu atrito cinético, para eu vencer meu atrito estático, eu tenho que vir até aqui nesse pico e depois do nada o material começa a se movimentar. É o seguinte, lembra que eu falei para vocês que todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, tá legal? Em repouso. Ou seja, para eu botar um corpo em movimento é muito mais difícil do que eu chegar lá e botar o meu corpo que já está em movimento e só empurrar ele. É tipo a galera que pega o bonde andando, saca? Às vezes tu tá lá se matando para empurrar o guarda-roupa. Quando o guarda-roupa já começou a se movimentar, aí vem outra pessoa aí ajuda a empurrar. Vai mais rápido, vai até mais rápido, mas só que a pessoa não precisou fazer força suficiente para o quê? Para tirar o guarda-roupa do seu estado de inércia, do seu estado de repouso inicial. Por isso que quando, às vezes, o cara tá vendo um senhor empurrando o carro no acostamento, ele faz uma força absurda para o carro começar a entrar em movimento. Depois que o carro está em movimento, vai tranquilamente bem. Só uma pessoa consegue empurrar, tá? Então, é essa a ideia. O gráfico, ele cresce linearmente, tá? O de atrito estático e chega um momento em que é um ponto crítico dele que ele, esse atrito por conta da força que foi aplicada, ele meio que diminui ou ele para de ter tanta influência no corpo e começa a andar. Quando ele começa a andar, o atrito cinético, ele é constante. Constante, vai embora. Aqui era para ser uma reta, tá? Mas ele é constante. Ele vai embora, beleza? Passado isso, olha, atrito estático, lembre sempre, atrito estático impede o movimento de acontecer. Tá legal? Impede, olha, impede o movimento de acontecer. Está na iminência. Estou para me movimentar, mas não estou me movimentando. Tá bom? Ou seja, o movimento não acontece por conta do atrito. Tá legal? Por conta do atrito. E o atrito cinético, tá? Já o atrito cinético, ele não impede o movimento de ocorrer. Mas, não impede. Mas causa o quê? Resistência. Tá bom? Causa resistência. Nesse caso aqui, a gente pode ver, por exemplo, está andando no comércio e tem sempre os velhinhos devagar andando na tua frente. Ele não está impedindo o teu movimento, tá? Ele não está impedindo o teu movimento. Tu pode andar, mas só que ele está indo devagar. Está causando o quê? Resistência. E aí, para tu diminuir essa resistência, tem que passar dele, tá? No caso do que impede, seria algum segurança te impedindo de sair, sei lá, de um shopping, alguma coisa do tipo. Enfim, tentem lembrar dessas relações. Cinético não impede, mas tem resistência. Estático impede o movimento de acontecer. E ponto, tá? Como é que se dá as fórmulas do atrito estático? Atrito estático. O atrito estático, o fato estático, ele é dado pelo mi estático vezes a nossa força normal. Vou já explicar para vocês por que a força normal. Tá? E o nosso atrito cinético ou dinâmico é o mi cinético ou dinâmico. Isso aqui, olha, é intrínseco do material. Normalmente ele é dado em prova, tá legal?
dependendo da questão, ou o que a banca faz, o que o pessoal do Enem faz. Ele te dá uma forma de achar a força normal e te dá o quê? A força fática. Isso aqui ele te dá, isso aqui tem como achar. E a partir de que você tem esses dois, dividindo o fático pela nossa força normal, você acha o valor do quê? Do meu atrito cinético. Ou, nesse caso aqui, do estático. O cinético aqui embaixo. A mesma coisa, tá bom? Então, o que acontece? Por que Fat e por que Mi vezes a normal, tá? Lembra que eu tenho o blocozinho lá em pé? No geral, acontece assim, ó. É o mais geral, o caso mais geral que a gente vê, tá? Força peso aqui embaixo, tá bem? Só mudar a cor da caneta aqui, botar o laranjado, tá? Força normal aqui em cima, tá bom? E aí, o que acontece? Pensa aí, o que aconteceria se a minha força peso fosse muito maior que a minha força normal? Pensou? Pois é, ele ia afundar na Terra, né? Por quê? Ele ia afundar na Terra. Lembra que peso é igual a mi vezes g, tá? Então, se a minha força peso é muito grande, significa que o quê? Que o meu g aumentou muito. A minha massa aumentou? Não, massa. Massa é constante. O meu g aumentou muito. Consequentemente, a minha força peso aumentou muito. Só que, normalmente, a gente não vê objetos entrando espontaneamente na Terra, na superfície terrestre. Por quê? Porque tem o equilíbrio. E quem equilibra? A força normal. O que é a força normal? É uma força de contato. Agora a gente vai ver. Ó. Força normal é força de contato. Onde está rolando o contato? Olha aqui o contato rolando. Oh, mas esse marca-texto é ridículo. Mas enfim, tá? Força normal. Tá aqui, olha. Contato rolando. Tá bom? Então, o que acontece? A minha força-peso tem que ser igual à minha força normal. Para quê? Para que eu esteja em equilíbrio. No meu eixo o quê? No meu eixo Y, né? Vê que elas só agem nesse eixo, tá bom? Só no eixo Y, ó, tá bom? Então, a força normal precisa ser igual à força peso. Então, normalmente, quando a gente vai escrever o FAT, a gente pode escrever dessa forma aqui, ó. FAT, tá? O Mi, tanto para Mi dinâmico ou cinético, quanto para Mi estático, vai continuar sendo Mi. Ele vai te dizer na fórmula ou na questão qual Mi você vai trabalhar, ou então ele vai te dar o valor de Mi e vai te dizer Mi dinâmico, Mi estático, Mi cinético. Vai falar. Sendo Mi cinético e Mi dinâmico a mesma coisa, tá? Não confundam. É a mesma coisa. Só vai mudar o que? O estático. E a minha força normal, como ela é igual à força peso, eu posso escrever assim. MG. Tá legal, galera? Aí aqui pode ser Mi dinâmico, se o meu objeto estiver em movimento, mas se ele estiver parado, pode ser o que? O Mi estático, tá? E aí é assim que surge a força normal. Ela é uma força que surge da interação entre corpos, sempre em contato. Não é qualquer interação, é interação de contato, galera. Interação de contato. Fiquem atentos a isso. Tá? Ah, professor, mas e se o meu bloco, ao invés de ele estar assim, ele estivesse numa parede só? Bem aqui. Como é que está a minha força normal? Peso está para baixo. Peso sempre aponta para baixo. Minha força normal aqui, ó. Ou seja, ela sempre vai fazer o quê? Um ângulo de 90 graus com a superfície a qual o contato está sendo feito. Ah, e se tivesse de cabeça para baixo? Ah, força-peso sempre aponta para baixo. E a minha força normal? Por que está para baixo normal? Olha o contato aqui. Olha o contato aqui. Ó. E aqui, além de ter contato, faz o quê? Um ângulo de 90 graus com a superfície com a qual ela está tendo contato. Tá legal? Ficar atento a isso, galera. Não percam questão por conta disso. Tá legal? Vamos lá. Deixa eu fazer uma questãozinha aqui muito rápida aqui, ó, de atrito estático, tá? Atrito estático. Ele está me pedindo a força peso, ele me deu a massa e me deu o mi estático. Então, o que acontece? Eu quero saber qual é a minha força peso, FP. Quero saber qual é a minha força F, que no caso é essa aqui, ó. Essa forcinha aqui, tá legal? É isso que eu quero saber. E ele me deu esses dados. Ó, parece pouco? Parece, mas vamos trabalhar. A gente sabe que a nossa força F é igual a massa vezes a aceleração. Se o meu objeto, se ele já diz na questão para ti,
tal objeto está estático ou está parado em relação a alguma coisa e por conta do atrito, e a gente já sabe que a nossa força que está sendo submetida a esse corpo, tá? Esse corpozinho aqui, ela tem que ser o quê? Menos a nossa FAT, ou igual à nossa FAT. Por que igual à nossa FAT? Quando a gente passa a FAT para cá, FAT vem negativa. E lembrem que eles estão em sentidos opostos. Ou seja, que eu estou trabalhando uma função meio que modular. Tá legal? Eu não adotei sinal negativo para ninguém, eu estou adotando módulo. O resto foi só artifício matemático. E se ele falar que nosso objeto está parado, em repouso, estático, se ele falar em repouso dinâmico, considere que o nosso objetozinho está em movimento retilíneo uniforme, tá bom? Repouso dinâmico não, é equilíbrio dinâmico, tá? Se ele falar está em equilíbrio dinâmico, ele está em movimento, só que em movimento retilíneo uniforme, onde a sua aceleração é constante. Se ele falar que o objeto está estático, parado, equilíbrio estático, ele está parado em repouso, logo a sua aceleração é igual a zero, tá bom? Feito isso, a gente pode achar a força-peso. Por quê? Qual é a nossa força-peso aqui? Ó? Massa vezes aceleração. Ou seja, qual é a minha massa? 3 quilogramas. Qual é a minha aceleração gravitacional? 10. 10G, né? Ou 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou ter que a minha força, Newton, é igual a 30 newtons, tá? 30 newtons de força-peso. Consequentemente, como o meu vaso não está entrando na mesa e nem está flutuando, eu posso dizer o quê? Que a minha força-peso é igual à minha força normal. Tá? Tá certo isso? Tá? Então, o que eu vou dizer? Que o meu FAT é igual a mi, tá? Meu mi vezes a normal. Só que não é qualquer mi? Não. Não é qualquer mi, é mi estático, porque o meu objeto está parado. Ou seja, qual foi o mi que ele me deu aqui? Aqui é o mi estático, tá, galera? Vou colocar aqui. Mi estático, tá? É 0,3 vezes 30. Fazendo essa multiplicaçãozinha, a gente tem que dar 9 newtons, tá bem? 9 newtons de força, FAT. Aí, mas qual é a minha força azul? Só sei o FAT. Olha aqui, filhão. Precisa de mais alguma coisa? Não. Se a minha força FAT é igual à minha força a qual o bloco está sendo aplicada, tá? Então, aplicando essa força no meu bloco, mas o FAT não deixou ela se movimentar, então o que acontece? A força que eu estou aplicando é igual ao meu FAT. Logo, a gente tem isso aqui, ó. Bonitinho. Morreu questão. Então, pode acontecer isso aqui, ó. Ele te deu esses valores e te pediu para achar o quê? Força-peso, te pediu para achar isso aqui. Achou isso aqui como? Sabendo o FAT. Achou minha força que eu estava fazendo no bloco como? Achando o FAT. Tá? Isso para atrito estático. É uma das inúmeras formas que a gente pode ver. Tá bem? Para o atrito cinético agora. Ou ele pode estar em equilíbrio dinâmico, ou seja, ele está em movimento retilíneo uniforme, tá? A aceleração é constante, mas, como vocês podem ver aqui, olha, o vetor φ é menor que o meu vetor F, que eu estou submetendo a força, e tem essas linhazinhas aqui, ó. Essas linhas pequenas indicam que o meu objetozinho também está em movimento. Ele me deu uma massa, me deu um mi, é qualquer mi? Não, é um mi o quê? Dinâmico. Por que dinâmico ou cinético? Porque está em movimento, tá legal? Em movimento. Então, aqui ele me deu também esse F, me disse que o meu F é igual a 2 newtons, tá? Beleza, vamos lá. Primeiro, força-peso. Não botei, mas força-peso continua agindo. Força normal continua agindo? Continua agindo. Mesmo sentido, mesma coisa, não tem alteração? Necas. Como dizem por aí, necas de pitibiribas. Continua agindo normal, tá? Sempre apontando para baixo, sempre apontando para cima. Normal. Mas, ó, sempre apontando para cima neste caso, tá bom? Neste caso, tá? Então, achando a força peso, tá? Olha, ó, mi vezes g. Ah, mas o professor tá 0,13, ele disse que a massa é 300 gramas. Lembra, tá, meu querido, que a gente tem que converter todos os nossos dados para o quê? Para a nossa unidade de medida internacional, para o nosso SI, para o nosso Sistema Internacional de Medidas, tá? Sempre faça a conversão. Fazendo a conversão de 300 gramas para quilograma dá 0,3. 0,3 vezes 10, 3 newtons. Tá legal? Fiquem atentos a isso. Tá bom?
Como é que eu vou achar o meu FAT agora? Eu sei que o meu FAT é qualquer FAT, é qualquer Mi? Não, é o Mi o quê? Dinâmico ou cinético, tá? Oh, meu Deus, dinâmico. Ah, enfim, coordenação motora morreu faz tempo. Vou colocar o C aqui de cinético, mas pode ser dinâmico também, tá? Mi vezes a normal. Como a gente sabe que a normal é igual à nossa força-peso, então a nossa normal é 3, né? Aí ele me deu que o meu Mi dinâmico ou cinético é 0,2. 0,2 vezes 3, eu tenho que o meu FAT é igual a 0,6 o quê? Newtons, tá bom? 0,6 newtons. Beleza, tá bonito. E agora eu descobri o quê? O valor do meu FAT. E eu tenho a minha força normal, que vale 2 aqui. Força normal não, desculpa. A minha força que está sendo aplicada no bloco para que ele esteja em movimento, igual a 2 newtons de força, tá legal? Então, eu tenho que força é igual a massa vezes aceleração. Fazendo as somatórias de força na direção horizontal. Se eu for trabalhar em direção horizontal, se eu vou trabalhar com quem? Com esses dois. Mas eles estão apontando em sentidos opostos. Mesma direção, sentidos opostos. Em qual sentido? F aponta para a direita, FAT aponta para a esquerda, beleza? Fazendo a somatória de F mais menos FAT, porque F mais menos FAT, lembra, é sentido oposto, filhão. F mais menos FAT, tá? É igual a mg. Eu não botei isso aqui. MA, desculpa, não é mg, MA, tá? Não botei isso aqui, mas essa aqui é a ideia principal, tá bem? Olha só, é isso aqui, ó. Sinal positivo com sinal negativo, negativo, né? Espero que vocês ainda lembrem disso, tá bom? Feito isso, meus queridos, entendendo essa partezinha chatinha aí, às vezes, que complica a cabeça de vocês de jogo de sinal, tá? O que a gente vai fazer? Tirar tudo isso aqui, ó. Então, o que a gente vai descobrir agora? Vai descobrir a nossa aceleração, tá legal? Olha quantas coisas a gente consegue descobrir. A gente consegue descobrir força-peso só com esses três dados. Com esse dado aqui de massa, a gente consegue descobrir força-peso. Com a massa, tá? E a força-peso tendo o Mi, o Mizinho, cinético, dinâmico ou estático, até mesmo estático, que a gente fez anteriormente, a gente consegue descobrir quem? Nosso FAT. E a partir desses dados que a gente descobriu, a gente consegue descobrir a nossa aceleração ou até mesmo poderia descobrir o quê? Essa força aqui, ó, associada, que é a que a gente faz no vaso. Nesse caso aqui, eu vou descobrir a minha aceleraçãozinha, tá? Que é uma das formas de reconhecer. Qual é a minha força F? Azul. Não coloquei a cor, mas aqui é azul, tá? Aqui, ó, 2 menos 0,6, que é da onde? Do meu FAT, tá legal? 0,6, que é do meu FAT. Igual ao quê? Massa vezes a minha aceleração. Qual é a minha massa? 0,3 quilogramas, tá? Que é igual a isso aqui, tá bom? Igual a isso aqui. Vezes o meu A, que é a minha aceleração, que eu não sei. Então, eu vou fazer a subtração disso aqui e dividir por 0,3, né? E olha só, 1,4 sobre 0,3 é igual ao meu A. Então, eu vou ter que a minha aceleração nesse bloquinho é o quê? 4,666 vezes metro por segundo ao quadrado. Lembra que é aceleração, então aqui é segundo ao quadrado. Não é, tá? Não é velocidade, é aceleração. Se atentem às unidades de medida para não colocar errado, tá bom? E se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum problema sobre isso, vou mandar uma apostila ainda essa semana para vocês sobre só atrito cinético, só para a gente trabalhar essas coisinhas. E outra coisa, se atentem bastante. Eu não coloquei muito aqui para não ficar uma coisa muito grande, não ficar muito longo também. Eu não botei comando nas questões, mas eu mostrei para vocês como a gente pode tirar diferentes coisas, tá? De uma questãozinha a gente pode achar inúmeras coisas. Vai depender do quê? Do que a questão pedir. Então, se você tiver dúvida numa questão, volte nesse vídeo, assista ele. Se ainda assim permanecer uma dúvida, manda mensagem para a gente, tá? Dia 25 vai ter monitoria, de manhã, de tarde, de noite. Vão na monitoria, galera. Vão na monitoria para tirar dúvida, para poder esclarecer as ideias, para clarear mais alguma questão que vocês não estão conseguindo entender. Vão tirar dúvidas na monitoria, beleza? Basicamente é isso. Valeu por assistir. E agora
A nossa próxima aula vai ser, olha aqui, já estou preparando, o ano inclinado, beleza? Assim que estiver pronta, eu vou estar mandando mensagem para vocês, passando para vocês, gravado também, e a gente vai entender bastante coisa sobre isso, tá? E depois vai ter tração e força elástica. Valeu!